Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é História da Igreja 2 e hoje nós vamos estudar a aula de número 58, que é a Igreja Imperial. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui no Evangelho de João, capítulo 21, verso 17, que diz assim: Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Olha só, o Senhor Jesus pergunta 3 vezes a Simão se ele o amava, a Pedro, não é porque o Pedro negou 3 vezes. E nas 3 vezes o Pedro responde que sim, que ama ao Senhor. E o Senhor deixa claro: você prova que me ama através de atitudes. Se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Prove que me ama através de atitudes. João entendeu isso, por isso que ele diz na primeira carta de João 3,18: Filhinhos, não amemos só de língua, de boca, mas por obra e em verdade. Se nós amamos a Deus, nós temos que viver a palavra dele e provar que o amamos através de atitudes, demonstrando este amor ao próximo. Mas muito bem, na aula passada nós falamos a respeito da igreja perseguida, falamos, não é, das atrocidades que os imperadores romanos fizeram. E nesta aula nós vamos ver uma verdadeira reviravolta na história. Por quê? A igreja que até então era perseguida, que até então era inimiga do Estado, a igreja, neste período que vamos estudar hoje, vai se tornar uma igreja estatizada, estatal, não é? Comandada pelo Estado. Então vamos lá. O período que nós vamos estudar vai desde o Edito de Constantino, em 313, reconhecendo, não é, o cristianismo como religião, até a queda de Roma em 476. Então, muito bem, no ano 305, o imperador Diocleciano sai e aí surgem 4 fortes candidatos ao trono do Império Romano, maior império do mundo na época, não é? Então, muito bem, desses 4, 2 se destacavam, que eram Maxêncio e Constantino, e o Constantino acaba se tornando o novo imperador de Roma. Muito bem, conta a história que certa feita ele vai para uma batalha e ele leva um número menor de contingente de soldados, menor do que o inimigo. E aí ele fica apavorado, com medo de perder a batalha. Naquela época perdia a batalha, perdia a vida, perdia tudo. Muito bem. Conta a história que ele olha para o céu e ele vê um sinal, uma inscrição, e ouve uma voz em latim que lhe diz: In hoc signo vinces, por esse símbolo vencerás. E ele entendeu que aquele símbolo que lhe apareceu, um símbolo de vitória, foi falado e lhe dado pelo Senhor Jesus. Ele manda pintar o símbolo no escudo dos soldados e vence a batalha. Então ele começa a acreditar no Senhor Jesus. Então ele não só agora tolera o cristianismo, não só aceita o cristianismo como religião oficial, como as demais que existiam, mas agora o próprio imperador acredita que Jesus é Deus, que Jesus é poderoso. E isso vai ser uma verdadeira reviravolta na história, não é? Porque até então a igreja que era perseguida, agora não vai ser mais. No período da igreja perseguida, se escondiam para poder cultuar a Deus, era nas madrugadas, em lugares escondidos. Agora não, agora tem ordem do imperador, pode cultuar livremente. O próprio imperador começa a incentivar as igrejas. Olha só, o próprio imperador vai investir na igreja. Embora ele tivesse, não é, tolerância com todos os tipos de religiões, todos eles, ele incentivava o crescimento do cristianismo mediante a evangelização. Não é? O cumprimento lá do Ide, do Senhor Jesus, Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, lembrando que essa missão, essa ordem, o Senhor Jesus dá a todos os cristãos.
Todos nós temos essa missão de ir e pregar o Evangelho. Você pode e deve pregar aí na tua casa, na tua família, nos seus colegas de trabalho, na tua vizinhança, aonde quer que você vá. Muita gente tem aquela visão do missionário, tão somente aquele que vai em outra nação, em outro país, em outra cidade, em outro estado. Mas você tem que levar Jesus às pessoas onde você está, no seu ciclo social, não é? Naquelas pessoas que estão à tua volta. Então cumpra esse ID. Então, muito bem, a igreja começa a crescer, porque agora o Estado começa a investir na igreja, não é? A adoração pagã ainda era tolerada, mas ele tira o sacrifício libelos, né? Ele tira o sacrifício ao imperador, ele tira a imagem do imperador do centro da adoração, não é? E aí começa, o império começa a investir nas igrejas. O império começa a sustentar os templos. Os bispos, os pastores, os diáconos começam agora a se tornar funcionários públicos. Começam agora a receber o dinheiro do Estado para poder pregar o Evangelho. O que de um lado é maravilhoso por parte de ter liberdade de pregar o Evangelho, de outro vai ser extremamente nocivo, uma vez que a qualidade moral vai diminuir, porque os bispos e pastores, muitos vão se tornar gananciosos, muitos vão querer estar na igreja tão somente pelo cargo, tão somente pelo dinheiro, por ser funcionário público, por ter algo vitalício, né, receber do Estado. Mas muito bem, ele assume, não é, ele assume essa vanguarda, Constantino, né, de trazer o crescimento, né, da igreja, e aí é com Constantino que surge no ano 325 a primeira denominação da história. Lembrando que Jesus não fundou denominação, Jesus fundou a igreja. E a igreja dele, não é, está espalhada pelo mundo afora, não é? A igreja dele somos nós. Mas muito bem, Constantino funda a primeira denominação, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem, então vamos continuar aqui. Ele abole a crucificação, que era algo terrível naquela época, era uma prática comum dos imperadores anteriores, né? Crucificação, queimar vivo e outros tipos de tortura, lutas de gladiadores, enfim, ele vai abolindo tudo isso, né? Ele vai abolindo pouco a pouco. Ele decreta, não é, pena de morte a adoradores de ídolos, não é? Ele vai coibir aqueles que falam mal do cristianismo. Então, o paganismo vai pouco a pouco perdendo espaço. O paganismo, o politeísmo vai pouco a pouco perdendo espaço no Império Romano, né? E a igreja agora, que já não é mais perseguida, ela começa a discutir assuntos internos, a doutrina interna, porque surgem agora entendimentos divergentes entre os bispos, entre os pastores, né? E a igreja se reúne agora para discutir esses assuntos internos. Por exemplo, houve os concílios, né? E a primeira controvérsia a respeito da Trindade, diz aqui na apostila, na página 2, Atanásio defendia a divindade de Cristo e a sua existência eterna. Porém, Ário não admitia a divindade de Jesus nem a sua existência eterna. Aconteceu então o concílio de Nicéia em 325 e a maioria dos bispos condenou as ideias de Ário. Nesses concílios, minha gente, era só os bispos que podiam participar. Não era um concílio aberto a toda a igreja, a toda a congregação, não. Só os bispos que eram reunidos, né, de todas as igrejas, eram reunidos em um lugar só, e no caso aqui na cidade de Nicéia, e aí no ano 325 surgiu o Credo Niceno. Não é? O Credo Niceno foi desenvolvido para justamente coibir essas heresias, para coibir no que tange a doutrina da Trindade, não é? Então, o Credo Niceno, no ano 325, vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui para você o Credo Niceno. Cremos em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso,
Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstanciado ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu e se encarnou e se fez homem. Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E ele virá para julgar os vivos e mortos, e no Espírito. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura sujeita a mudança ou transformação, todos que falem assim são anatematizados pela Igreja Católica. Olha só. Anatematizados, trocando em miúdos, é tornado em maldição, porque anátema é maldição, maldito, não é? Então, todos os que não crescem dessa maneira eram considerados malditos, considerados anátema. Houve um segundo concílio no ano 381, que foi o concílio de Constantinopla. É importante aqui, amados, só fazer uma distinção aqui rápida da história, porque como a Igreja Romana é a primeira, não é? Tem um contexto histórico por trás do Império Romano também. Então vamos adentrar aqui ao mérito. O Império Romano estava em declínio, não é? E Constantino, querendo novos ares, querendo, não é, o avanço do cristianismo, ele resolve, e o Império era muito grande também, um homem só não dava conta de governar a vasta extensão territorial que abrangia a Europa, parte da Ásia, o norte da África. Naquela época eram milhões e milhões de quilômetros, minha gente. Eram diversos países que o Império Romano comandava. Então, Constantino, querendo novos ares, ele resolve deixar a capital do Império Roma para fundar uma nova capital. Essa nova capital, na época chamava Bizâncio, ele muda o nome para Constantinopla, hoje é a atual Istambul, capital da Turquia. Muito bem, ele funda lá Constantinopla porque em Roma haviam ainda, né, embora tenha abolido o paganismo, mas havia ainda diversas imagens de escultura dos deuses romanos, fosse Marte, Júpiter, Vênus e diversos outros. Então, para novos ares, para o crescimento, né, ele resolve fazer essa mudança. E aí ele vai para Constantinopla e ele começa a governar o Império de Constantinopla. Em Constantinopla são construídos diversos templos, dentre eles um que existe até hoje, é a Basílica de Santa Sofia. Depois você pesquisa aqui no YouTube a respeito da Basílica de Santa Sofia. É uma igreja gigantesca, minha gente, monumental. E não só essa, mas várias outras surgiram. Lembrando também que é na atual Turquia, não é, no tempo bíblico Ásia Menor, que estão as 7 igrejas lá das 7 cartas do Apocalipse. Todas elas estão localizadas hoje na atual Turquia. Mas muito bem, Constantino vai para lá, funda Constantinopla e começa, não é, governar de lá. E lá em Constantinopla, no ano 381, houve um segundo concílio. Havia um homem chamado Apolinário que dizia que Jesus na terra não era homem, mas Deus em forma humana. A maioria dos bispos defendia a humanidade e a divindade de Jesus na mesma natureza, não é? A heresia de Apolinário foi condenada. Amados, Jesus, a pessoa de Cristo, reúne 100% da divindade e 100% de humanidade. Não é? Então, Jesus é sim, não é, Deus em forma humana. O concílio de Constantinopla chegou à seguinte conclusão. Deixa eu ler aqui para você, eu li o Credo Niceno, deixa eu ler aqui o entendimento do concílio de Constantinopla. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, porque foram feitas todas as coisas, o qual por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem.
também por nós foi crucificado por Pôncio Pilatos, e padeceu, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Ele virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. E na Igreja una, santa, católica e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Esse é o credo de Constantinopla, esse é o entendimento a que chegaram os bispos reunidos em Constantinopla. Ainda um outro detalhe, no ano 418 houve o concílio de Cartago. Em Cartago, que fica no norte da África, surge um teólogo chamado Agostinho de Hipona, e um outro que dizia que Adão representava toda a humanidade, não é, toda a raça humana, e por causa dos seus pecados, o pecado de Adão foi transmitido a toda a humanidade. Não é? Já havia um outro teólogo chamado Pelágio. Pelágio dizia que os homens não herdavam o pecado de Adão, não é? Que cada um eram responsáveis pela sua decisão. Amados, de certa feita há um entendimento médio aí. Por quê? Porque na carta aos Romanos 5,12 está escrito, né, que por um só pecado de um só homem entrou a morte, através dele todos pecaram, por isso a morte passou a todos. Então Adão pecou e o pecado dele foi transmitido a todos os seres humanos, até todos nós, por isso que todos são inclinados ao pecado. Então nós temos que compreender, herdamos essa natureza pecaminosa do primeiro homem, que foi Adão, mas ao mesmo tempo temos o poder de decisão, porque no nosso tempo Jesus já veio, como no tempo deles, e aí nós temos o direito de escolha, ou eu vivo a minha natureza humana caída como Adão, ou eu resolvo viver como uma nova criatura em Jesus Cristo. Um texto que é muito claro nesse sentido é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu ler aqui para você. O apóstolo Paulo fala de maneira clara nesse sentido, não é, do primeiro Adão e do segundo Adão, e ele traz uma comparação muito interessante. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo de número 45, não é? Eu vou ler aqui na tradução na King James, que diz assim: da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, que é o Senhor Jesus, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, caída, pecaminosa, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Vou lhe dar um exemplo muito simples para você compreender o que Paulo está dizendo aqui. Imagine uma folha em branco. Imagine um papel sulfite A4 que você tira uma cópia do papel em branco. Como é que a xerox vai sair? Como é que a cópia vai sair? Em branco. Agora imagine que você pegue um sulfite impresso, riscado, não é, rabiscado, e tire uma cópia. Como é que essa cópia vai sair? Do mesmo jeito da original. Do mesmo jeito, o primeiro Adão, Deus criou branco, sem pecado, limpo, mas ele pecou, sujou a folha, e ele era a matriz. E daí todos saíram com o mesmo risco, ou seja, o pecado foi transmitido a todos. Mas vem um segundo Adão, vem o Senhor Jesus. Ele não é gerado embaixo, ele vem do céu. O Adão é levantado do pó da terra, o Senhor Jesus vem do céu, ele vem de maneira sobrenatural, celestial, para dar origem a uma nova, a um novo tipo de gente, a filhos de Deus, a gente que não quer mais viver na carne, a gente que quer viver no Espírito, a gente que não quer mais a natureza humana caída, pecaminosa, aqueles que escolheram viver uma natureza como a de Jesus, e isso é possível através do trabalhar do Espírito Santo em nós. Inclusive estamos estudando pneumatologia também, não é? Se você não assistiu ainda às aulas, assista às aulas de pneumatologia. O trabalho do Espírito Santo é moldar o caráter de Jesus em nós, mas ele faz isso à medida que nós deixamos, que nós queremos, que nós buscamos. Nós temos que querer, nós temos que deixar, e à medida que vamos deixando e buscando, o Senhor vai abrindo o nosso entendimento e vamos crescendo na graça, vamos crescendo no conhecimento, vamos nos tornando mais
mais parecidos com o Senhor Jesus dia após dia. Mas muito bem, voltando aqui na apostila, vamos continuar. Nessa época aqui de Agostinho, vai surgindo o chamado espírito monástico. O primeiro camarada a surgir com o estilo monástico foi um cidadão chamado Antão. Esse Antão ele vai ficar durante 20 anos sozinho numa caverna buscando a Deus. Não é? O estilo de vida monástico era nos montes, nas montanhas, afastado, para buscar mais a Deus, para se consagrar. Então esse estilo de vida monástico vai surgir, as pessoas muitas vão se separar dos grandes centros, vão ir para os interiores, para as cavernas, para as montanhas, para buscarem a Deus. E é interessante que o Constantino muda a capital, né? Falamos há pouco, a capital do Império de Roma para Constantinopla, e aí ele não deixa nenhum imperador em Roma, ele muda a capital do Império para Constantinopla. Mas muito bem, ele deixa lá um bispo de Roma. E em Constantinopla ele funda os novos templos, tem novos bispos, e dali a pouco, como o imperador está distante, ele já está agora em Constantinopla, são quilômetros e quilômetros de distância, o bispo que ficou em Roma, ele começa a dizer que ele é o pai da igreja. Aí surge a figura do Papa. Papa em latim quer dizer pai. Ele começa a dizer que o bispo de Roma começa a se autoproclamar bispo dos bispos. Olha só que coisa interessante, não é? A mudança do Constantino de capital já era um prenúncio de que chegaria um dia que haveria uma divisão, o que de fato vai haver, não é? Nós vamos tratar disso na próxima aula, que nós vamos falar da igreja medieval. Mas muito bem, voltando aqui, o bispo de Roma se autoproclama o bispo dos bispos. E ele começa a fundamentar dizendo, olha, tanto Pedro quanto Paulo morreram aqui em Roma. Isso conta a história, tá? Em Atos 28, o texto deixa claro que Paulo ficou lá em Roma em prisão domiciliar por 2 anos. E aí diz a história, já não está mais na escritura, que Paulo foi decapitado em Roma. Um dos últimos textos que ele escreve antes de ser morto é a carta a Timóteo, né? E a segunda carta ele deixa claro, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele sabe que dali a alguns dias ele vai ser executado. Então, ele sabe que permaneceu fiel até o fim, instrui Timóteo para que ele continue a obra. E conta a história que ele vai ser decapitado em Roma. Já Pedro, não está escrito na palavra de Deus, mas diz a história, historiadores contam que Pedro foi para Roma e em Roma ele vai ser crucificado. Só que no momento de ser crucificado, ele disse que não quer ser crucificado de cabeça para cima igual Jesus. Então, viram ele de cabeça para baixo, ele é crucificado de cabeça para baixo. Isso é o que conta a história. Muito bem. Supondo que assim foi, não é? Conta ainda também a história que o bispo de Roma, justificando nesses 2 fatos de que Pedro e Paulo morreram lá, ele começa a dizer, do mesmo jeito que Jesus entregou as chaves da igreja para Pedro, e aí pega a palavra com entendimento distorcido, né, aplicando o texto lá de Mateus 16 e utilizando também o texto aqui de João 21, que foi o versículo inicial que nós lemos, né? Tu me amas, apacenta os meus cordeiros, dando aquele jeitinho, que é o que muita gente faz, né? Pegar a palavra para trazer para si, adaptar do jeito que acha melhor. E aí é fundamental, amados, nós conhecermos a palavra de Deus para sabermos discernir quando ela está sendo distorcida, quando ela está sendo manipulada. Porque Deus não distorce a palavra dele, o Senhor aplica a palavra dele de maneira correta e exata. Quem gosta de distorcer é o diabo. Não é? Se você ler a tentação em Mateus capítulo 4, você vai ver o diabo usando a palavra de maneira distorcida, de maneira que ele acha melhor, que iria trazer maldição. Mas o Senhor Jesus, aplicando a palavra de maneira correta, repreende Satanás. Então, o Papa de Roma, não é? O bispo de Roma, ele pega e aplica a palavra de maneira que lhe apraz para se autoproclamar bispo dos bispos, para se autoproclamar o bispo da igreja, não é? Afinal de contas, a igreja agora tem um nome, naquele período, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, se o nome da igreja é apostólica, e detalhe, amados, a palavra católico ou católica significa universal. Olha só que contradição no próprio nome, porque Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Universal Apostólica Romana. Se é universal, como é que é romana?
não é? Universal, é para todo mundo. Então o bispo de Roma se autoproclama o bispo dos bispos, a autoridade máxima da igreja. Olha só que coisa. Então vai começar a haver, não é, discussão desse bispo de Roma, principalmente com o de Constantinopla. Por quê? Como em Roma não tem mais imperador, a autoridade do bispo, do papa, vai crescendo de maneira exponencial. Em contrapartida, em Constantinopla, como o imperador estava presente, o bispo de Constantinopla está subordinado ao imperador, não é? O imperador continua sendo a autoridade da igreja. Em Constantinopla, quando havia qualquer circunstância, levava-se ao imperador também, porque ele era a autoridade maior, ao passo que em Roma, a autoridade do bispo, do papa, ia crescendo mais e mais. Inclusive, quando os bárbaros atacam Roma, não é? E ela é separada do império, porque foi dividido o Império Oriental, capital Constantinopla, e Ocidental, capital Roma, os bárbaros das nações vizinhas entram, dominam, a Igreja Católica permanece. A Igreja Católica permanece soberana. Os invasores vão a pouco, crendo no cristianismo, eles vão deixando, não é, os seus hábitos pagãos, no ano 476, quando acontece isso, e a igreja vai evangelizando, e então o Império Romano ele encolhe, porque metade é tomado pelos bárbaros, já não existe mais, só fica a parte oriental, cuja capital é em Constantinopla. E aí os bispos de Roma que mais se destacaram, como está aqui na apostila, né, foi Atanásio, Ambrósio de Milão, João Crisóstomo e Jerônimo. Esse Jerônimo, minha gente, foi quem traduziu a Bíblia para o latim. Ele estudou o grego e o hebraico, ele traduz para o latim. O nome dessa tradução, que é a segunda tradução do mundo, a primeira tradução bíblica é a Septuaginta. Septuaginta chama-se assim porque 70 escribas judeus traduziram o Antigo Testamento, que era o que existia na época, o Antigo Testamento hebraico, para o grego, a pedido do rei do Egito, né, o rei Ptolomeu, que foi rei do Egito. Muito bem, ele traduz para o grego. Anos depois, melhor dizendo, séculos depois, Jerônimo traduz já o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia completa, para o latim e dá o nome a essa tradução de Vulgata Latina. Essa versão aqui é a versão utilizada pela Igreja Católica e acolhida até os dias de hoje. E um detalhe curioso, se você já estudou bibliologia, você já viu isso, se não viu, vai ver. Em bibliologia, né, que é a matéria inicial do curso, começa da aula 1 em diante. O Jerônimo, ele é quem coloca os chamados livros apócrifos, que para nós protestantes é apócrifos, mas para os católicos é chamado de deuterocanônicos, ou seja, acrescentado depois ao cânon. São 7 livros do Antigo Testamento. Jerônimo coloca eles no Antigo Testamento a título de estudo e coloca os prefácios explicando o porquê de estarem ali somente a título de estudo. Com o passar dos séculos, tiram os prefácios, nas próximas edições, tiram os prefácios do Jerônimo e deixam os livros como se fizesse parte da palavra de Deus original. Não é? Aí nós protestantes entendemos que esses 7 livros não fazem parte. Inclusive, não é, quando você chegar no nível master, vai ter uma matéria específica sobre isso, que é livros apócrifos, tá bom? Quando você chegar lá, você vai assistir, já está aí no canal, se você já quiser ver, tá? Então, muito bem, apesar dos triunfos e crescimento aparente da igreja, de um lado ela cresceu, de um lado ela avançou, de um lado teve a força estatal, o Estado empurrando, de outro lado a moral caiu, a santidade, a fidelidade caiu, porque todos queriam um emprego público, não é? Todos queriam receber do governo, enquanto que o Evangelho ensina nós temos que viver em fidelidade, em santidade, em obediência. O caráter diminuiu, a obediência diminuiu. Infelizmente, muitos foram se corrompendo, não é, pelo dinheiro, pela função, pelo cargo. Infelizmente, isso não é muito diferente hoje, né, minha gente? É triste dizer, mas até no meio protestante hoje, tem muita gente, não tem muita diferença disso. É pastores brigando por causa de cargo, de posição. É triste ver isso, não é?
Nós não vemos no tempo da igreja primitiva, ninguém tinha problema quanto a cargo, a função ou nomenclatura. Nós vemos, por exemplo, Filipe, que em Atos 6 é um dos diáconos, Paulo chama ele em Atos 21 de evangelista. Pedro, que foi um dos apóstolos, na primeira carta, capítulo 5, ele diz que é presbítero. Olha só, eles não tinham problema nenhum com nomenclatura. Eles compreendiam que toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Não é? Hoje, até no meio protestante, é triste dizer, mas infelizmente é uma realidade. Muitos por aí brigam por cargos, brigam por posições, brigam por uma postura social, enquanto deixa o evangelho de lado, enquanto aquilo que deveria ser essencial não se preocupa. Triste ver isso, né? Então, muito bem, a igreja é investida nesse período, né? Os templos são suntuosos, tem dinheiro do Estado, né? Agora não se reúne mais em catacumbas, se reúne em templos vultosos, tem muito ouro, tem muita prata. Assista os filmes de época que você vai perceber isso, né? As coisas eram muito chamativas. Se você pegar, na aula que vem nós vamos falar da igreja medieval. Você vai ver um crescimento exponencial na Idade Média, os templos eram gigantescos, né? Eram obras maravilhosas, mas apesar da suntuosidade do ouro, da prata, das vestes dos bispos e tudo mais, aquilo que era para ser de coração, o culto sincero de entrega a Deus, a qualidade, não é? A intensidade, a busca verdadeira vai diminuindo dia após dia. E com o passar do tempo, não é? Do ano 405 em diante, substituem as imagens dos deuses pagãos, Diana, Vênus, pelas imagens dos personagens bíblicos. Tira lá Diana, tira Vênus, coloca Maria. Não é? Tira Júpiter, coloca João Batista e assim por diante. Do ano 405 em diante começa a haver a mistura. As festas pagãs que antes a igreja não aceitava, a igreja romana agora aceita, muda o nome. Não é? Muda o nome das festas, muda o nome das imagens de escultura, começa a haver o culto às imagens e a qualidade moral só vai diminuindo dia após dia. Na aula que vem nós vamos estudar a igreja medieval, vai ser uma bênção, não perca, tá? Vou ficando por aqui. Se você gostou até aqui, deixa o seu joinha, o seu like para nos ajudar, tá? Se não é inscrito ainda no canal, clica aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative também o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar, e você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, é convidado a contribuir com essa obra, não é? Tá aparecendo aqui os números das contas, você pode fazer o seu depósito, a sua transferência e depois envia o recibo, o comprovante para esse número aqui do WhatsApp que eu vou enviar em gratidão a você os e-books do pastor João Ribe Palharim, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus!